agentes são capazes de ler arquivos, são capazes de executar comandos, utilizar ferramentas e até mesmo fazer pagamento. O problema é que muita gente está dando poder demais para essa tecnologia e rodando no computador pessoal sem proteção alguma. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você por que você não pode fazer isso, ou pelo menos não deveria fazer isso, como resolver esse problema. Eu vou te mostrar a solução, passo a passo do que você precisa fazer para utilizar a IA da forma correta e de forma segura principalmente. Mas calma que o problema não é IA. Na verdade a IA é uma ótima solução, só que hoje a gente vai aprender como utilizar isso da forma correta. Para explicar isso, eu queria primeiro começar falando sobre o seu computador, né? Que é provavelmente onde você está assistindo esse vídeo, ou no seu telefone, por exemplo. Então, no seu computador, você vai ter o quê? Você vai ter fotos, documentos, senhas. Você vai ter também dados de clientes, né? Se é o computador da sua empresa. Então, você vai ter muita coisa ali que provavelmente você não quer que qualquer pessoa no planeta tenha acesso a essas informações, que esses dados sejam vazados, porque isso aqui são coisas privadas. Você não quer ninguém acessando todas as suas fotos, ou seus documentos, né, documentos pessoais, as suas senhas, para que elas possam cometer crimes, ou utilizando o seu nome, por exemplo. Então você quer ter tudo isso aqui protegido. Então, mais uma vez, só mostrando isso aqui para você, já dá para fazer você entender uma coisa, que isso aqui é um ambiente que ele precisa ser controlado. Você só pode dar acesso a essas coisas aqui que estão na máquina que você está utilizando se você confia plenamente nessa pessoa que está acessando. E esse é o detalhe que eu gosto de, sempre que eu estou falando sobre agentes, né, de IA ou inteligência artificial no geral, eu gosto de comparar isso como se fosse de fato uma pessoa. Por exemplo, você está construindo a sua empresa, e aí você acabou de contratar um funcionário novo. Você não vai querer pegar a senha do seu cartão, dar o seu cartão na mão desse funcionário, dar acesso ao seu e-mail pessoal, ao seu WhatsApp. Você não vai entregar tudo isso para essa pessoa, até porque é uma pessoa nova, você acabou de contratar essa pessoa. Ela precisa construir confiança com você primeiro. Se você fizer isso, você está colocando a sua vida em risco e o seu negócio em risco. Logo, você precisa ter controle sobre isso. O problema é que as pessoas às vezes acham que por ela estar usando um agente de IA, ela tem controle total sobre aquilo. É só um aplicativo, é só uma tecnologia, não vai ter problema. Mas você precisa pensar nessas coisas se você quer ter um negócio sério, porque muitos dos seus clientes, eles não vão querer contratar o seu serviço se eles souberem que os dados deles estão sendo vazados na internet. Então você precisa ter controle. E para exemplificar isso, eu quero comparar duas coisas, né? Se a gente parar para pensar aqui, o ChatGPT, por exemplo, versus o seu computador. Vamos comparar esses dois cenários. O ChatGPT é um site, né, ou um aplicativo que você vai lá, você cria uma conta, né, você usa o seu e-mail ali, ou o seu número de telefone, e aí você acessa aquela conta. E aí você tem o chat lá dentro do ambiente dele. Perceba que é por isso que o site do ChatGPT ou o aplicativo muitas vezes não consegue te ajudar tanto quanto um agente. Porque um agente ele tem acesso às coisas, ele pode alterar documentos na sua máquina, ele pode deletar arquivos. Mas o ChatGPT não, normalmente é só uma conversa, é uma troca de informação que você faz. Então por isso que ele não consegue te ajudar tanto, porque ele não tem acesso a todas essas outras coisas que está no seu computador. Então, para fazer um comparativo assim, para e pensa, o ChatGPT é como se fosse esse funcionário, mas você não deu quase acesso nenhum, é como se fosse uma chamada, uma ligação, ou como se fosse esse vídeo aqui, é uma troca ali que você faz de uma maneira que aquilo está distante do seu ambiente, onde estão as suas informações. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa, e nesse momento você que está assistindo esse vídeo, você não consegue acessar nada que eu tenho aqui ao meu alcance. Por exemplo, eu tenho acesso ao meu telefone que está aqui na minha mão. Você consegue ver, mas você não consegue pegar o telefone. Então, essa é a proteção basicamente que você tem quando você está usando o ChatGPT. Você consegue conversar sobre tudo que você quiser ali basicamente, mas você não dá acesso nenhum para aquele chat ir na sua máquina e pegar coisas de você, a menos que você simplesmente suba a imagem lá, ou um arquivo que você queira enviar para ele. Então, da mesma forma, se eu colocar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar alguma coisa, eu estou permitindo com que você tenha esse acesso. Mas
Se eu não colocar nada na descrição do vídeo, você não vai ter acesso nenhum. Então essa é a troca que você precisa entender. Esse é o primeiro conceito que, se você entender, você vai estar à frente de muita gente aí que está usando IA e vazando dados de clientes, vazando dados pessoais, e a consequência ela é muito grave. Porque, claro, muita gente está usando IA para criar site na brincadeira, criar joguinho, e tá tudo bem, isso é incrível. Mas se você quer levar isso a sério e tornar algo mais profissional, você precisa pensar nesses conceitos, ou pelo menos entender esses conceitos. Mas ainda assim, mesmo que você esteja usando o ChatGPT, você precisa tomar alguns cuidados. E eu tenho uma regra simples para explicar isso. E a regra é: se você não postaria o que você está mandando para o chat em algum lugar público, normalmente você deveria pensar 2 vezes em postar ou mandar isso lá para o chat. Por quê? Muita gente às vezes pega a IA e começa a mandar senhas, arquivos que tem dados ali que não poderia sair em lugar nenhum. Você precisa entender que o ChatGPT, esse serviço que é oferecido para você, ou cloud, ele é de uma empresa. E essa empresa tem um banco de dados que toda essa informação está passando lá nesse banco de dados. Então, essa informação pode ser, claro, são empresas super seguras, essas 2 empresas, mas pode acontecer desse dado ser vazado. Pode acontecer dessa empresa ser fechada pelo governo e o governo pegar aquelas informações. Você precisa ter essa noção para você tomar cuidado com o que você está usando. Eu não quero criar aqui um pânico absurdo para você não usar essa tecnologia, porque eu acho que você deveria usar. Isso vai te dar uma vantagem. Porém, você precisa entender os riscos que você corre. Você precisa ter essa noção para você saber até onde você quer ir. Então, só para citar aqui alguns exemplos de coisas que você precisa tomar cuidado e que eu não colocaria num chat, por exemplo, no ChatGPT ou em qualquer outro agente, seriam, por exemplo, senhas. Se você pega e manda essas senhas direto no chat ali e pede para o seu agente fazer alguma coisa com aquela senha, você está correndo risco. Essa senha já está exposta. A senha, quando ela é criada, a ideia é que só você tem acesso a ela. Porque se outra pessoa tiver acesso, ela é capaz de se passar por você. Então, por exemplo, se você pega a sua senha do seu e-mail e manda direto num chat e fala configura aí pro agente, ele vai configurar, ele vai fazer isso para você. Porém, você acabou de expor aquela senha, você precisa trocar aquela senha, senão ela provavelmente vai ser vazada um momento ou outro, ou mesmo que não seja vazada, ela está exposta. Pode acontecer em algum momento dela ser vazada. E com a evolução dos modelos de IA, a gente tem que tomar ainda mais cuidado com isso, porque os modelos de IA estão ficando cada vez mais inteligentes. Dito isso, você pode ver o Fable 5, né, que foi até bloqueado pelo governo americano, e existe todo um drama em volta disso. Por quê? Porque são modelos que, assim que eles puderem ter acesso a esses dados, né, de pessoas que ficam mandando esses dados, eles são capazes de fazer muita coisa com esses dados seus. Então, esses são os cuidados que a pessoa tem que começar a prestar atenção, porque isso vai diferenciar se você está usando IA de uma forma séria ou se você não está usando de uma forma séria. A outra coisa que eu diria é contratos, dados de clientes, mais uma vez, e entre outras coisas. Mas você entendeu o ponto aqui. Tem várias regras sobre proteção de dados que você precisa cumprir se você tem um negócio, por exemplo, e esses são pontos interessantes que você precisa observar se você quer utilizar essa ferramenta de uma forma segura. Até agora eu só te mostrei os problemas e talvez comecei a te assustar, porém não é essa a minha ideia. A minha ideia é te mostrar o problema e agora eu vou trazer a solução para você, para que você saiba como lidar com essas coisas. O primeiro ponto que eu diria é: não dê acesso total. Foi mal pelo não ter os acentos aqui, é porque basicamente eu tô utilizando um teclado que está em inglês e ele não tem acentos, então foi mal. Dito isso, enfim, vamos voltar aqui pro tema do vídeo. Não dê acesso total ao seu agente. E o que isso quer dizer? Tipo, se você tá rodando Cloud Code na sua máquina, ele é um agente de código. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar num projeto, se você está criando um site, por exemplo, você não precisa ir lá e dar acesso ao Cloud Code da sua home, ou seja, da pasta lá que tem
todos os seus arquivos, porque se você abrir ele na home, né, basicamente ele tem acesso a tudo que está embaixo daquelas pastas. Então, se você faz isso, ele vai poder ver tudo que tem ali. Então, se tem suas fotos, suas senhas, dados de clientes, como eu falei anteriormente, tudo ele vai poder ver, né? E você pode testar isso. Você pode perguntar a ele o que ele está vendo, quais são os arquivos que ele está vendo. E ele vai falar para você. De imediato, isso não é um problema super grave. Você só abrir ele naquela pasta. É um problema se você pedir ele para fazer certas ações ou deixar ele rodando sozinho. Por exemplo, porque hoje em dia tem aquela funcionalidade do Go, né? Você coloca o /Go e você deixa o agente rodando ali. Entre outras várias formas que tem como você deixar o agente rodando sozinho. Se você faz isso e você deu permissão total para ele, ele vai poder deletar esses arquivos, ele vai poder enviar esses arquivos dependendo dos acessos que ele tiver ali, se tiver algum MCP, enfim, ele vai poder fazer algumas coisas com isso. Então, se você der acesso a todos os seus arquivos, você cria um risco que você não precisava ter. Se você está criando um site, você pode simplesmente abrir o Cloud Code, por exemplo, ou o Codex nessa pasta. E aí você deixa ele trabalhar com aquele limite, né? Esse é o limite que ele vai trabalhar. Essas são as coisas que ele precisa saber para fazer o trabalho dele. Inclusive, isso ajuda o agente. Por quê? Porque se você deixar ele em um ambiente bagunçado, assim como um funcionário, ele vai ter muita coisa distraindo ele. Então, você pode simplesmente colocar ele num contexto que vai ser mais simples para ele. A tarefa vai ficar mais clara, até porque vai ter menos coisa ali para o agente olhar e tentar entender o que você está tentando fazer. Então, uma regrinha simples aí, um conceito que você pode guardar na sua memória é: se o agente não precisa ver aquilo, você não deve dar acesso. O outro ponto que eu queria falar é sobre risco financeiro. E esse aqui é interessante porque eu já vi vários casos disso acontecendo, né? Então imagina que a pessoa, ela no computador dela, ela tem uma API, né? E se você não sabe o que é API, basicamente, imagina que você tem um computador lá na empresa, na Anthropic, que ele está rodando, né, o modelo lá do Fable 5, por exemplo, Fable 5. E você consegue utilizar esse modelo com uma API Key, que é uma chave, né, de API, que você chama aquele modelo e aí você consegue utilizar ele por essa API. Não é a mesma coisa de você pagar a subscription ali, a subscrição do cloud e utilizar ela, não é a mesma coisa. Esse aqui você paga por utilização. E imagina que você pega um agente, o Cloud Code, por exemplo, e você pede ele para usar essa sua API Key e fazer alguma tarefa. Se você não criar limites e criar controles, você vai literalmente dar uma máquina de gastar dinheiro na mão do seu agente. Hoje em dia tem até como você colocar... O Stripe, ele é um sistema de pagamento e você tem como dar acesso para o seu agente para utilizar o Stripe, tanto para fazer cobranças quanto para fazer pagamentos. Entre outras empresas que já oferecem esse tipo de serviço. Então, se você der um poder tão grande quanto esse, assim, de gastar dinheiro, esse agente pode, do dia para a noite, aparecer com uma conta aí absurda. E eu já vi casos de pessoas que gastaram $50 mil, né? Que elas não tinham nem como pagar, mas gastaram porque não colocaram limites no que o agente delas tinha acesso. Então, a técnica aqui que eu diria é você basicamente criar limite, né? E como que você pode fazer isso? Em qualquer sistema, por exemplo, que você está usando uma API Key, você consegue criar alertas, né? Que se passar daquele budget vai te mandar um alerta, ou você consegue colocar limite, né? Que se bater ali ele vai travar e vai parar de funcionar. Mesma coisa serve para o Stripe e para outras ferramentas. Você precisa colocar uma proteção de risco, né? Você quer que o seu agente tenha acesso a ferramentas que gastam dinheiro? Ok, tá tudo bem, você pode fazer isso. Mas a maneira com que você garante que você não vai acordar com uma conta absurda é colocando limite, botando, né, uma proteção ali para o seu agente não conseguir gastar mais do que ele deveria. Um exemplo é que recente eu queria que um agente meu gerasse imagens. E aí eu dei acesso, né, ao GPT-Image 2 através de API, só que eu utilizei um limite de budget ali. Eu falei que ele poderia gastar até $20 e com esse limite
eu tinha a segurança de que no máximo eu ia gastar $20. Se eu não coloco limite nenhum e deixo ele ali rodando por dias, por meses, quando eu fosse ver a conta, a surpresa ia ser, né, grande, provavelmente. Antes de pular para o próximo ponto, eu quero citar uma coisa. Antes de pular para o próximo ponto, eu quero te lembrar uma coisa. No início do vídeo eu falei que você tem que tratar o agente como se fosse um funcionário na sua empresa. E eu falo isso porque imagina só, você acabou de contratar essa pessoa, né? E você pega e dá o seu computador na mão dela. Seu computador tem tudo que você pode ter acesso, né? Se você faz isso, ela vai ter mais poder do que ela deveria. Um conceito que é muito importante, é esse próximo ponto que eu vou falar, é que às vezes o que você precisa fazer é dar um computador para o seu agente. Ao invés de rodar o agente no seu computador, você cria um computador ou compra um computador e entrega para o seu agente trabalhar. Mas aí você vai falar, não, Isaac, mas isso aí vai ficar caro. Não, pode ser um computador velho que você tem, ou um celular velho que você tenha, ou pode ser uma VPS. A VPS nada mais é do que um computador, só que ele não fica na sua casa, ele fica lá numa empresa grande que vende esse serviço e você pode comprar esse serviço baratinho, né? Tem até algumas empresas que oferecem gratuitamente, né? E com um limite bem interessante, que você pode utilizar gratuitamente esse computador que fica lá em outro lugar, e aí você tem essa proteção. Porque a ideia não é parar de usar agentes de IA, eu já falei, agentes de IA são poderosíssimos e a gente quer continuar utilizando, só que a ideia é utilizar com segurança. Então a metodologia que eu penso é, se você tem uma empresa e você está tratando seus agentes como funcionários, imagina que na empresa cada pessoa precisa do seu computador. Então o próximo passo para você, né, colocar o limite perfeito ali, seria você dar esse computador na mão do seu agente. E para exemplificar isso, né, basicamente imagina que aqui é um servidor e esse é o computador do seu agente, né? Basicamente você está lá contratando esse servidor, ou como eu falei, algumas empresas oferecem isso gratuitamente, né? Até um certo limite ali, dependendo do que você quer fazer. Mas se sua empresa é grande, obviamente você vai querer pagar por isso, porque vale muito a pena. Você contrata esse serviço ou compra de fato um computador ali que vai ficar do seu lado rodando o seu agente, e aí você começa a criar o setup do seu agente. E para mostrar o exemplo, eu vou até arrastar isso aqui para o lado, porque eu quero fazer uma comparação, né, entre o servidor e o seu computador. Porque no seu computador você tem coisas da sua vida pessoal, às vezes, se você usa o mesmo computador, né, para trabalhar e fazer as suas coisas privadas. Você tem documentos, como eu falei anteriormente, e você tem senhas. Então você não quer dar esses acessos. A gente já falou sobre isso. Aqui no servidor, o que que você vai ter? Você vai ter as contas do seu agente, você vai ter as senhas do seu agente, você vai ter os dados do seu agente. Então isso aqui a gente chama de contingência, né? A gente cria um controle, uma proteção contra os seus dados pessoais ou as informações que você quer manter seguro. Claro que se você tenta fazer uma configuração de segurança muito complexa, isso pode atrapalhar o seu negócio, mas o mínimo é sempre bom ter, pelo menos para garantir que os seus dados não vão ser vazados na internet, né? Que ninguém vai ter acesso às suas senhas para gastar o seu dinheiro, enfim, porque a gente cria um negócio para a gente ganhar dinheiro. Se a gente está criando um problema que vai tirar dinheiro da empresa, isso não é muito legal. Mas uma coisa que é interessante você perceber é que, caso isso aqui exploda, não é o seu computador, é o computador do seu agente, é o servidor dele. Então você está controlando o raio ali da explosão, né? Você está limitando essa explosão. Mas tem um detalhe importante aqui também, né? Porque se você pega o computador desse seu funcionário novo e coloca ele lá na rua, então seu funcionário termina o dia ali de trabalho dele e o computador fica lá sem senha, aberto ali, qualquer pessoa que passar ali na rua vai conseguir ver tudo da sua empresa. Então você também precisa tomar precauções, né, e cuidados para cuidar desse seu servidor, dessa sua VPS. E para facilitar a sua vida, eu já deixei uma lista preparada aqui de pelo menos conceitos assim que eu considero os mais importantes assim
para você ter esse computador do seu agente, essa VPS segura, né? E você conseguir aproveitar essa tecnologia, mas ao mesmo tempo com segurança. Claro que tem muita coisa que vai depender do seu ambiente de trabalho, da sua empresa. Então, isso aqui são conceitos, né? Você precisa aplicar de acordo com o seu negócio. Então, alguns exemplos aqui que eu quero citar, por exemplo, é usuário separado. Não vale a pena você dar um computador novo, né, para o seu agente se você vai dar o seu e-mail e a sua senha. Você precisa ter um e-mail para o seu agente, né? Você precisa separar isso. Mais uma vez, ele é como se fosse outra pessoa, um funcionário novo. Até porque quando você faz isso, você cria um controle que caso o seu agente mande um e-mail errado que não deveria, ou faça alguma operação que não deveria, você sabe muito bem que não foi você ali, porque você tem esse controle separado. Mantendo isso separado, você consegue garantir, por exemplo, que o seu agente não vai deletar um arquivo que você tem no seu Google Drive, por exemplo, que você não queria que fosse deletado. Ele deletou sem querer ali, por alguma operação que estava acontecendo, mas estava na conta dele. Então você protegeu dando uma conta separada para o seu agente. Least Privilege. Esse é um conceito que é muito utilizado, né, na computação. Basicamente, você só dá acesso do que é necessário. Você não sai dando todos os acessos, aí depois você vê. Não, é o contrário. Você vai adicionando acessos de acordo com a necessidade e com a segurança ali, com o plano de segurança que você tem. SSH Key é outra coisa interessante. Basicamente, quando você cria um servidor, tem algumas formas de acessar isso, né? Se você tiver um computador na sua casa, basicamente você tem ali o usuário e senha daquele computador que você está na sua casa. O SSH Key é como se fosse uma chave que você chega ali no computador e você encosta ela no computador e ele abre. Não precisa de uma senha. É basicamente isso, é uma key, né? Em inglês, chave é basicamente isso. É uma forma de acessar essa máquina, né, que você está configurando sem você ter que ter uma senha. E por que que isso é importante? Porque senhas se perdem, você pode vazar essa senha sem querer, essa senha pode parar na mão de alguém que você não queria, então com a chave fica mais seguro, porque é isso, se só você tem essa chave, só você pode acessar o computador do seu agente, onde o seu agente está rodando. E por isso aqui eu listei sem login por senha, né? Eu não deixaria login por senha. Claro, inicialmente, se você só está testando algo, tudo bem, mas numa operação séria, esse é um dos conceitos muito importantes que eu faria numa VPS. O outro ponto seria firewall. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas basicamente é criando uma parede ali para proteger o seu servidor, a sua VPS, contra ataques externos. E aí você consegue controlar que tipo de informação pode entrar, que tipo de informação pode sair. Basicamente, por exemplo, um exemplo básico aqui, se você tem um site ou um dashboard ali da sua empresa que roda dentro desse computador, você consegue controlar quem tem acesso e quem não tem acesso, quais são as permissões, você consegue controlar o que aparece para a internet pública e o que não aparece. Então basicamente é assim que você consegue controlar, com o firewall. O outro ponto também muito legal, assim, que eu uso em todas as VPS que eu configuro é o Tailscale. E eu não sou patrocinado por eles, eu queria, mas basicamente você consegue criar uma rede privada. E o que é uma rede privada? Imagina que você configura ali o computador do seu agente, mas esse computador ele não pode ser acessado fora da sua casa ou fora da sua empresa. Ele está dentro daquela rede ali. Então com o Tailscale você consegue adicionar esse computador do seu agente na sua rede, e aí só você e as pessoas que estão nessa mesma rede conseguem ter acesso. Isso gera ainda mais proteção, gera uma outra camada de proteção muito legal para a sua operação. A outra parte é secrets organizados. E o que seriam secrets, né? Seriam as suas senhas, os seus acessos. Então, por exemplo, você quer uma IA que gera imagens, né, e que você quer que o seu agente tenha acesso a essa IA. Então você pode ir lá na OpenAI, por exemplo, pegar o GPT-Image 2, igual eu falei anteriormente, aí você tem uma API e você consegue dar acesso ao seu agente
é para essa API. Aí você coloca lá os limites, você configura tudo, você coloca lá na sua VPS no lugar correto e aí você organiza isso de uma maneira correta. Tem várias formas de fazer isso, tá? Aqui eu só estou explicando os conceitos para você depois investigar mais, dependendo do que você precisa. Backup e snapshot. O que seria isso, né? Imagina que esse computador explode, né? Igual eu falei anteriormente. Se isso acontecer, você precisa ter uma forma de voltar a sua operação o mais rápido possível e não perder dados, não perder informações. Então, se o seu agente, por exemplo, trabalha com planilhas, imagina que você tem várias informações lá que você não quer perder. Então, diariamente ali você precisa salvar essas informações em outro lugar, fora desse computador, né? Para que, caso esse computador exploda, né, o seu agente faça alguma coisa muito errada ali, você consiga criar outro rapidamente e ter seus dados de volta e sua operação funcionando. Porque imagina só, você não faz backup, você não salva nada, aquilo ali explode e aí você não consegue se recuperar, ou você perdeu dados de clientes, você perdeu informações muito valiosas, informações que você gastou dinheiro. Por exemplo, você estava gerando imagens, né, usando o GPT Image lá, e aí você perdeu todas essas suas imagens se você não fizer um backup ou se você não salvar essas imagens em outro lugar. Limite de gastos eu já citei, né? Basicamente isso aqui é para controlar ali o seu agente. Então um outro exemplo que eu vou dar aqui é a subscrição, por exemplo, do Cloud Code. Tem uma funcionalidade lá, se você vai nas configurações do Cloud Code, você consegue lá colocar aquele, quando acabar o seu limite diário ali, ele pode continuar funcionando, mas aí ele vai te cobrar a cada utilização ali, a cada momento. Então isso você precisa tomar cuidado. Imagina que você coloca o seu agente para funcionar utilizando a sua inscrição de algum serviço de IA. Caso você faça isso e você não crie limites, ele vai começar a gastar ali e você simplesmente vai ter uma conta absurda depois. Por último dessa lista seria logs básicos. O que seriam logs? Imagina que a cada ação que o seu agente toma, você salva um pequeno log, né, que a gente chama, para mostrar o que esse agente está fazendo. Então, se ele deletou um arquivo, vai ter lá um log falando, ó, o agente deletou esse arquivo. Se ele fez outra coisa, vai ter lá a informação, o agente fez tal coisa. Por que isso é importante? Porque aí, caso algo desapareça ou algo estranho aconteça, você consegue ir lá nesses logs e você consegue ver o que cada agente seu estava fazendo. Isso existe, inclusive, em empresas com humanos mesmo. As pessoas tomam ações dentro dos sistemas das empresas e essas empresas geram logs que os chefes depois conseguem validar o que essas pessoas estavam fazendo, o que deu errado. Por exemplo, alguém deletou a conta de um cliente, eles conseguem ir lá e ver quem que fez isso e por que a pessoa fez isso. No final das contas, tudo isso aqui é muito importante, mas para simplificar o conceito, você só precisa pensar o seguinte: se for acontecer uma explosão, né? Até onde essa explosão pode afetar. Então você precisa desenhar o círculo ali de proteção e quanto mais proteções você vai adicionando, você vai limitando esse raio, né, de explosão. Então é basicamente esse conceito. E aí você vai adicionando mais camadas de segurança de acordo com o que você precisar. Porque agente bom é agente com limite. Então se você quer ter um bom agente de IA, você precisa impor limites para esse agente. E aí você ganhando confiança na operação e vendo que não é muito arriscado o próximo passo, aí você pode ir evoluindo esse agente, dando mais acessos para esse agente, dependendo do que você tem ali para controlar esse ambiente. Dito isso, eu deixei o melhor para o final. Então, se você quiser utilizar agentes de IA de forma segura, sem vazar os seus dados ou os dados dos seus clientes ou os dados da sua empresa, você pode simplesmente ver um material que eu preparei, o VPS Segura, e eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link desse PDF. E aí, se você quiser esse material, basta você acessar lá e adquirir esse material. E aí você vai ter um manual que te mostra como criar uma VPS segura para o seu agente de IA. Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado. E deixe o seu like, deixe o seu comentário ou qualquer dúvida que você tenha, que eu posso trazer mais vídeos aqui no canal para te ajudar.